E aí galera, Pedro Mariano, DJ Tumbao, do grupo Coração Salsero, falando aqui pra vocês. Então, a pedido do nosso grande amigo lá de Pernambuco, Jobson Sena, eu vou fazer uma série de vídeos explicando sobre a história da salsa. Principalmente esses vídeos vão ser focados na parte musical, né? Mas vou falar muitas coisas interessantes sobre a salsa em geral e as divisões internas de cada ritmo musical da salsa. E o primeiro vídeo deles, naturalmente, tem que explicar a origem do termo salsa. Então vamos lá. De onde veio esse termo salsa? São três os principais fatos que envolvem o nascimento desse termo salsa. Salsa, em espanhol, significa molho. A primeira vez que salsa foi usada para se referir à música ou ao estilo de vida foi na música do Ignacio Pinheiro. Era um som cubano, né? A música ainda nessa época ainda não era chamada de salsa, era um som cubano e que se chamava Échale Salsita, significaria bota molho, digamos, traduzindo para português seria alguma coisa do tipo isso. E o Ignacio Pinheiro, baixista e diretor de uma das bandas mais importantes da história de Cuba, um gênio, a banda chamava Septeto Nacional, ele fez essa música que eu vou botar para vocês aqui agora para vocês ouvirem, falando salsa, como se fosse a música, né? Então escutem aí, Échale Salsita. Aí vem o refrão. Então essa aí, Échale Salsita, essa foi a primeira vez, década de 30, tá? Muito antes de a salsa ou os ritmos cubanos chegarem e começarem a fazer sucesso em Nova York, tá? Beleza. Na década de 50 tinha um grupo de soneros também, som cubano, o pai da salsa, certo? Que chamava-se Cheo Marchetti y los Salseros. Eles já estavam também usando o termo salsero, salsa, para se referir à música. Mas o termo não colou muito em Cuba. Salsa, apesar de ser bastante usado, e sim, os cubanos obviamente sabem e conhecem o termo salsa, mas em Cuba não é um termo tão presente assim. Por quê? Porque, na verdade, eles entendem como os estilos separados. Som, guaracha, mambo, pachanga, estilos esses que todos nós conheceríamos como salsa, genérico, certo? Mas o termo não colou tanto. O termo foi passar a colar quando, através de uma entrevista de um jornalista venezuelano feita com os músicos Richie Ray e Bobby Cruz, certo? Clássicos, grandes nomes da salsa dura, né? E com a Sonora Matancera, banda histórica também em Cuba, banda importantíssima para a história da música cubana, que inclusive foi a banda que lançou como estrela Célia Cruz, que depois viria a ser a voz feminina mais famosa da salsa, né? Entrevistando a Sonora Matancera e o Richie Ray e Bobby Cruz, o jornalista perguntou: o que é isso aí que vocês estão trazendo de novo? E eles responderam: bom, a gente está trazendo umas coisas novas aí, e a gente vai trazendo uma coisa que é como se fosse uma salsa, como se fosse uma salsa. E aí eles começaram a usar o termo salsa para se referir ao novo estilo que eles estavam trazendo, que na verdade não era exatamente novo, assim, era só uma nova visão de estilos já muito antigos, né? E esse nome começou a ser usado aí por causa por esse jornalista, e depois chegou no ouvido de outras duas pessoas muito importantes, que tem a ver com o terceiro fato muito importante sobre a origem do termo salsa. Então são dois fatos. Primeiro, a música do Ignacio Pinheiro. Segundo, essa entrevista, né, desse jornalista venezuelano. Terceiro, é esse fato que eu vou falar agora, que é a criação do selo musical Fania Records. Fania é simplesmente o selo que reuniu os maiores nomes da salsa dura. Os maiores nomes, assim, Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes, Cheo Feliciano, Rey Barreto, Mongo Santamaria, Célia Cruz, Rubén Blades, todo mundo fez parte desse selo Fania, né? Que eles eram como que um monopólio na época da salsa dura, né? Da salsa produzida pelos grandes nomes desse estilo, né? Nessa época. Então o que acontece? A criação do selo Fania foi de qual forma? Johnny Pacheco, um dominicano, que era muito viciado em ritmos cubanos, guaracha, cha-cha-cha, mambo, pachanga,
flautista, certo? Virtuosíssimo. E também um virtuoso comerciante, porque ele foi bem espertinho, inclusive alguns consideram até bem antiético. Ele se juntou com um advogado chamado Jerry Masucci, e ele estava ganhando pouco dinheiro no selo musical que ele tinha feito as gravações dele, e resolveu fundar o seu próprio selo. Foi aí que nasceu o selo Fania Records. Fania, que é este selo bem aqui, que vocês podem ver bem aí. Essa é a logomarca da Fania, bem famosa, certo? O selo Fania, ele foi, na verdade, tirado, esse nome Fania, veio também de um som cubano. Também foi algo apropriado de um som cubano. Uma música que se chamava Fania, de um soneiro cubano, onde ele falava de uma mulher que se chamava Epifânia, e era um bebê, ela tinha um filho novo, e o filho ficava chamando a mãe balbuciando palavras. Então ele falava Fania para chamar a mãe, que chamava na verdade Epifânia. Johnny Pacheco gostou do nome, aproveitou para fazer um selo musical, para poder ganhar mais dinheiro. Mas ele também se aproveitou de outra coisa. Ele se aproveitou do fato que Cuba e Estados Unidos estavam com embargo econômico, certo? Nessa época, relações diplomáticas cortadas, e ele ia poder gravar músicas cubanas, que ele sempre gravou, certo? Ele sempre foi um dominicano viciado em música cubana. Ele ia poder gravar as músicas cubanas sem ter que pagar direitos autorais para os autores. E sem ter que dar sem ter nenhum tipo de responsabilidade com os verdadeiros autores ali daquelas músicas, né? E aí ele lançou o primeiro disco da Fania, do selo Fania, que foi este bem aqui, Canhonaço. Esse é o primeiro disco, Pacheco e su nuevo tumbao. No caso aí ele aparece tocando um timbales, né? Apesar dele ser flautista, deve ter ficado bonito na foto os timbales. E aí, Canhonaço. Bom, diz aí, mi nuevo tumbao. Tumbao seria como gingado, né? Então ele tá falando, meu novo gingado, meu novo som, meu novo estilo. Só que de novo não tinha nada esse disco, nada, quase nada para falar a verdade. Porque tudo bem, tinha uma música que era uma descarga que é uma jam session, é como se fosse um monte de músicos improvisando. Essa foi a única música realmente nova do disco. Todas as outras, sem exceção, eram músicas cubanas que o Johnny Pacheco se apropriou para poder vender esse disco. E vendeu, e fez sucesso. Canhonaço, por exemplo, a música que dá nome ao disco, é um tema da Sonora Matancera, né? Essa banda que eu já mencionei. E ele só regravou. Ele basicamente pegou um monte de músicas famosas cubanas e só regravou. Ele tentou até mudar algumas letras para não mencionar Cuba, mas não tinha como. Canhonaço, por exemplo, menciona várias vezes a cidade de Havana. E ele conseguiu excluir algumas da letra, mas outras não ia ficar muito grosseiro, então ele deixou. Então tem muito isso também. Não é um termo muito bem visto na comunidade tradicional cubana, porque é um termo que é meio relacionado... sim, e a partir do Johnny Pacheco e do Jerry Masucci, do selo Fania, o nome salsa ganhou o mundo, porque realmente virou uma febre. Mas não era muito bem visto pelos tradicionalistas cubanos, porque percebiam que ele era meio que uma forma de se apropriar da cultura cubana, dar outro nome para ninguém saber que era cubano. Inclusive, estratégia que vingou. Vocês podem procurar até hoje, na Wikipedia, tem falando lá que salsa foi um ritmo que começou em Nova York, assim, como se não tivesse sido só nova-iorquinos não, pessoas latinas morando em Nova York e tocando ritmos cubanos, certo? E claro, vejam, eu não estou falando mal da salsa nova-iorquina, não. Realmente muita salsa muito boa foi gravada na cidade de Nova York. É importantíssimo para a história da salsa. Mas, certo, a gente tem que respeitar as origens, né? Respeitar a história, né? E realmente foi meio que um golpe comercial, isso que o Johnny Pacheco e o Jerry Masucci fizeram. Mas foi um golpe comercial que deu muito certo. Por quê? Porque as pessoas não sabiam diferenciar os estilos de salsa. Então, os estilos internos, né, da música cubana, não sabiam diferenciar o que é uma guaracha, o que é uma guajira, o que é uma pachanga, o que é um mambo, o que é um som, changui. Então eles pegaram esse termo salsa e botaram tudo no mesmo saco. Isso tornou muito mais vendável, digamos assim. Então até músicos que se consideravam soneiros e que eram contra o termo salsa no começo, a exemplo do venezuelano Oscar de León, eles falaram assim, não, realmente é um termo que veio para ficar, então a gente vai ter que adotar mesmo, e somos todos salseiros agora.
Então eles realmente aproveitaram esse termo também, né? Mas a origem realmente do termo não foi uma coisa muito ética, digamos assim, né? Então é isso aí, pessoal. O termo salsa, assim, os mais extremistas, né, costumam falar assim, não, salsa é música cubana tocada por não cubanos, né? Mas, assim, de certa forma tem razão, mas assim, fica meio extremista, né? A gente pode respeitar as origens cubanas e trabalhar como esse golpe comercial acabou sendo proveitoso, né, para a música cubana de uma forma geral. Então é isso aí, salsa. É daí que veio o termo. Muito obrigado e acompanhe os futuros vídeos que a gente vai fazer vários, tudo bem? Valeu, galera!